Olá pessoal, aqui é a professora Sônia França e vamos dar início a mais uma aula de algoritmos e estrutura de dados. Nessa aula eu vou mostrar para vocês os algoritmos de ordenação e busca. Eu vou falar primeiro aqui com vocês sobre os algoritmos de ordenação e qual a necessidade que a gente tem de estar trabalhando com os dados ordenados. Então, primeiramente, a ordenação vai facilitar o acesso aos dados. Quando os dados estão ordenados, as consultas elas ficam mais rápidas, porque eu consigo localizar um determinado elemento mais rápido pelo fato de que, quando o elemento não está na estrutura, e eu tenho lá um vetor de 2.000 posições e ele não está, eu vou ter que visitar os 2.000 elementos para descobrir que ele não estava. Diferente se a minha estrutura está ordenada, né, e esse aluno, por exemplo, tem matrícula 100, e eu tenho lá um vetor com 2.000 alunos, a partir do momento que eu encontrar o primeiro aluno que tem uma matrícula maior do que a 100, eu já vou entender que o aluno que eu estou procurando, o 100, não vai estar na estrutura porque a estrutura está ordenada. Então, quando a gente trabalha com os dados ordenados, a gente vai ter esse ganho. Tem situações em que a gente já monta a estrutura tendo o cuidado de que ela esteja ordenada. A gente já viu as listas ordenadas e desordenadas. Tem situações que a gente não se preocupa e pode fazer o armazenamento desordenado. Então, se por acaso vocês recebem uma estrutura que já foi montada desordenada, pode ser que você tenha necessidade de ordená-la, né? A gente foi fazendo o quê? Ia criando, preservando a ordenação. Agora não, eu já recebi uma lista desordenada e preciso ordenar. Então, a gente tem alguns métodos de fazer essas ordenações. Então, a partir daí, a gente vai utilizar algoritmos específicos na nossa estrutura para fazer a ordenação. Então, esses algoritmos de ordenação, eles vão realizar classificações segundo uma chave de ordenação. Então, normalmente você tem, eu tenho minha lista, ela vai ser ordenada a partir do campo da matrícula, a partir do campo do nome. Então, a gente vai especificar qual é o campo da estrutura que está ditando aí a ordenação. Além disso, a gente pode ter a ordenação, a gente pode colocar os dados ordenados de forma crescente ou decrescente. Então, eu vou explicar aqui 3 tipos de algoritmos de ordenação. Então, a gente tem alguns algoritmos que são algoritmos baseados em troca, né? Então, eles se baseiam na troca de posição dos dados, de forma que vai ordenar esses dados a partir dessas trocas. A gente tem algoritmos de ordenação por seleção, utilizando o método de seleção, que seria, ele vai partir do princípio que vai realizar o isolamento dos elementos para posições que já estejam ordenadas. E algoritmos de ordenação por inserção, que eles vão se basear no deslocamento de elementos da estrutura frente a um elemento de busca. Então, a gente tem esses 3 tipos de algoritmos de ordenação e tem várias implementações desses 3 tipos aqui. Então, você pode ter várias pessoas que pensaram em algoritmos de troca. Então, vocês vão achando na literatura, né, vários algoritmos de ordenação. E eles vão sendo diferenciados da seguinte forma: alguns deles vão ser mais fáceis de implementar, mas não vão ter uma performance tão interessante. Outros já vão ter uma complexidade maior. Na sua implementação, foi mais bolado lá a lógica da questão, né, do algoritmo, e ele também vai ter uma performance melhor. Então, dependendo do conjunto de dados que você tem, do que você está manipulando, você pode optar por algum desses. O interessante é que vocês precisam saber que existem uma gama aí de algoritmos para fazer a ordenação de dados. Fazendo analogia aqui com as cartas de baralho, se a gente for fazer um algoritmo baseado em trocas, a gente vai ter que, para ordenar essas cartas, a gente vai pegar as cartas, vai colocar, a gente tem um baralho, a gente vai pegar todas as cartas do baralho, colocar elas uma ao lado da outra, virada para cima. E aí vai trocando as posições das cartas até que o baralho fique completamente ordenado. No caso do método utilizando a seleção, seria da seguinte forma: a gente vai espalhar o baralho na mesa, a gente vai escolher qual é a carta de menor valor, tira do baralho e coloca na mão. Pega da mesa e coloca na mão. Então, eu vejo qual é a menor de todas, pego e coloco na minha mão. E assim eu vou cada vez pegando a próxima carta menor e assim sucessivamente até ter todo o baralho na minha mão.
E no caso, para ordenar essas cartas usando a metodologia da inserção, a gente vai ser o contrário agora. A gente vai estar com todo o baralho na nossa mão, sem estar ordenado, né? O bolinho do baralho na nossa mão. A gente vai pegar aquela carta e vai pôr a carta na mesa, colocando ela já na posição correta. Então, se eu tô com a carta, a primeira carta é um 8, eu vou colocar o 8 na mesa. Quando eu pego a segunda, é um 3, então eu vou colocar o 3 na frente do 8. Pego o outro, é um 10, vou colocar o 10 atrás do 8. E já vou colocando as cartas de forma ordenada. Já vou inserindo elas na mesa de forma ordenada. Então, a partir dessa analogia, a gente vai ver aqui 3 algoritmos de ordenação, utilizando cada um desses métodos. Então, a gente tem o algoritmo que é o mais conhecido de ordenação, que é o método da bolha, que é o Bubble Sort. Ele é bem fácil de implementar, no entanto, ele é um dos piores métodos de ordenação no sentido de performance. Ele acaba tendo muita troca, muita comparação, e isso faz com que ele não tenha uma boa performance. Ele é um método de ordenação por troca, e aí, como eu falei aqui, ele vai envolver repetidas comparações e, se necessário, a troca dos 2 elementos que estão vizinhos. Então, vamos ver aqui como funciona. Então, eu tenho aqui esse vetor desordenado e eu preciso ordenar utilizando o método da bolha. O método da bolha vai fazer o seguinte: ele vai pegar esses 2 primeiros elementos e compara. Se o primeiro for maior do que o segundo, ele faz a troca. Então, ele entende que o 8 não está no lugar certo, então ele troca com o 6. Então, depois que ele troca o 6 com o 8, ele passa agora a comparar o segundo com o terceiro. Como houve a troca, então o segundo passou a ser aqui o 8. Então, ele compara o 8 com o 10, não tem problema de ordenação aqui nesse pedacinho, então ele vai seguir para a próxima comparação, que vai ser o 10 com o 2. Então, quando comparar o 10 com o 2, o 10 é maior, então vai fazer a troca. Então, troca o 10 com o 2 veio para o lugar do 10 e agora passa para a próxima comparação, que é o 10 com o 16. Não tem problema, o 10 e o 16, entre esses dois, eles estão no lugar correto. Depois passa a comparar 16 com o 4. 16 com o 4 é menor, então tem a troca. Troco o 16 com o 4 e agora a próxima comparação vai ser agora, 16 com 20. Tudo certo, não tem problema. A gente passa a comparar agora, o 20 com o 14. O 20 é maior, então tem que haver a troca. 14 vem para o lugar do 20 e é trocado o 20. Agora eu passo a comparar o 20 com o 12. O 20 também é maior, trocou. E passo a comparar o 20 com o 18. E é feita a troca. Veja, depois que ele faz essa sequência, o que ele vai fazer, a partir do momento que ele vai trocando, se vocês derem uma olhada com mais cuidado na imagem, vocês vão ver que ele está puxando o maior elemento lá para o fim. Ele está fazendo a troca, vai fazendo a troca e no final, quando passa a primeira rodada, ele levou o elemento maior lá para o final. Mas veja que ele fez várias trocas, fez várias condições, né, várias comparações e trocas, e eu só tenho a garantia de que o último elemento é que está no lugar certo, depois que eu fiz todas essas comparações aqui da imagem. Depois ele vai recomeçar, agora levando em consideração do primeiro ao penúltimo, certo? Já que eu sei que conforme eu fui fazendo a comparação, nessa questão de fazendo essas trocas, sempre o maior vai perder e aí a troca vai acontecer e aí ele vai sempre dando um passo mais lá para frente. Então, é isso que está acontecendo aqui no método da bolha, no Bubble Sort. Ele chama esse nome porque ele entende que esse número maior que vai sendo levado para o final da estrutura, ele diz que é como se o número fosse flutuando aí para sua posição, por isso que tem esse nome aí tão lúdico. Nessa imagem a gente vai ter como é que fica o algoritmo depois da segunda sequência daquelas várias trocas, certo? Que aí ele foi puxando, aí já levou, nesse caso, já levou o 18 para a posição certa, né? Levou primeiro o 20 e depois que vai fazendo as várias comparações, acaba o 18 chegando lá no posicionamento correto e assim ele vai ter que rodar de novo. Então, pense vocês um algoritmo, um vetor em que tenha muitas posições preenchidas para estar fazendo essas trocas inúmeras vezes, então aí você já percebe que o algoritmo ele fica com uma performance que não é muito interessante.
Vamos lá para o próximo método, que seria o classificação por seleção. Nesse algoritmo, o que vai acontecer vai ser o seguinte, ó. Ele vai procurar o menor elemento do vetor e vai colocar na primeira posição, certo? Então, quando ele faz a varredura, localiza o menor, descobre que o menor é 2, então o menor vem para a primeira posição e sendo trocado com o que estava lá na primeira posição. Então, jogo 2 para cá. Isso significa que a primeira posição do vetor já encontra com o seu elemento no lugar correto. Agora vai ser feita a mesma coisa. A partir do segundo, eu vou olhar quem é o menor de todos e vou trocar o segundo elemento com o menor elemento que a gente tem. Então, aqui, a partir do segundo, a gente está vendo que o menor elemento é o 4. Começando com 6, então agora a gente tem o menor elemento é o 4. Então, a gente vai trocar o 4 com o 6. Faz a troca do 4 com o 6. O 2 e o 4 já estão no local correto. E aí, eu já vou fazer uma próxima comparação de quem é o menor, a partir agora do terceiro. A partir do terceiro, o menor é 6. E aí, eu faço a troca do 6 com o 10. Então, o 6 já está no lugar correto e assim sucessivamente eu vou fazendo essas comparações. Vejam que a comparação é feita e a troca, quando a troca é feita, a troca já é feita colocando o elemento no lugar correto, né? Diferente do da bolha, que ele vai trocando toda hora, ele faz a troca, né? Ele vai levando o maior elemento para o final, mas sempre fazendo troca a cada passo. Aqui é diferente, aqui ele faz várias comparações, ele vai comparando para saber quem é o menor. Mas na hora da troca, ele faz uma única vez, já colocando no ponto correto. E assim vai fazendo as trocas até eu ter o vetor completamente ordenado. E o outro método, né, que é o método por inserção, a gente viu seleção, por troca, e agora a gente está vendo por inserção. O método por inserção, a gente vai ter que dividir o vetor em 2, e ele vai considerar o lado do vetor que já está ordenado e o lado do vetor que está desclassificado. Os elementos do lado desclassificado devem ser inseridos do lado classificado já na posição correta. E aí continua o processo até que todos os elementos sejam colocados no lado classificado. Então, vamos ver aqui. A gente tem esse vetor, né, com os valores iniciais desordenados. Então, eu considero aqui apenas o vetor com o elemento 8, que seria a posição 0, a parte do vetor que está sendo considerada a parte ordenada. E a partir da segunda posição, ele está considerando que é o lado desordenado, desclassificado. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que colocar o 6 no que está sendo chamado do lado ordenado. E eu já tenho que colocar esse elemento na posição correta. Então, para o 6 entrar nesse grupo dos ordenados, o vetor dos ordenados passar a ter 2 elementos, que hoje ele só tem um, o 6 vai ter que ser feita uma troca com 8 para ele ficar ordenado, certo? Então, ó, o 6 vai fazer uma troca com 8 e eu tenho o lado azul aqui, que é ordenado com 2 elementos. Aí agora eu vou vir pegar o próximo elemento para colocar no vetor. Vou colocar o 10 no lado classificado. Para colocar o 10 no lado classificado, eu vou ter, não vou ter que fazer nenhum deslocamento, porque o 10 já é maior do que o último elemento do lado classificado. Então, ele entra sem problema. Vamos entrar agora com o 2. Vou pegar o 2 e colocar no lado ordenado. Para ele entrar no lado ordenado, eu vou ter que fazer toda uma movimentação aqui. Para o 10, para o 8, para o 6 e o 2 e entrar lá na frente de todo mundo. Insiro o 16. O 16 é maior do que todos que estão no lado classificado. Não preciso fazer nenhuma troca. E aí, vou inserindo o 4, o 20, o 14, o 12 e o 18. Certo? Então, a gente... Veja que nesse caso aqui, na hora dele colocar o novo elemento, ele acaba tendo também que fazer muito deslocamento e muita troca de lugar exatamente para abrir a posição do elemento novo que vai entrar no vetor ordenado. É como a gente faz, né? Nas listas ordenadas, né? Então, meu vetor está vazio. Conforme o elemento vai chegando, a gente tem que colocar esse elemento no vetor de forma que o vetor seja mantido ordenado, né? E aí, quando precisa, faz esse deslocamento exatamente para ele entrar na posição correta. Então, aí, ao final, o vetor termina com todos os elementos na posição correta. Então, a gente viu aqui 3 métodos de ordenação, quando a gente recebe um vetor desordenado e precisa, por algum motivo, ordená-los. E tem aqui os métodos de busca, que aí eu vou falar sobre 2 métodos de busca. Tem vários algoritmos de busca exatamente pensando em localizar esses elementos o mais rápido possível. Hoje a gente vai tendo
uma quantidade de dados muito grande, então quanto mais rápido for o algoritmo para localizar esses dados, melhor, você vai ganhando tempo, né? Principalmente por conta desse volume aí que a gente tem de informações. Então aqui eu vou apresentar dois métodos dos mais simples que tem. A gente vem sempre fazendo o que é chamado de busca sequencial, né? A busca sequencial a gente vai para o início da estrutura e vai procurando um por um até encontrar. O método sequencial, ele serve tanto para as estruturas ordenadas quanto desordenadas. No caso da desordenada, ele vai ficar procurando, visitando todas as posições até chegar no último elemento da estrutura, seja dinâmica ou estática, seja vetor ou com ponteiros. Então, ele serve para as duas situações. Já a busca binária, que é o outro método que a gente vai ver, ele só vai servir se você estiver trabalhando com dados ordenados. Então, tem vários métodos de busca, a exemplo do busca binária, que ele só vai funcionar se você estiver tratando ali de uma estrutura ordenada, de dados ordenados. Então, é muito parecido com o método que a gente usa, nesse caso da busca binária, quando a gente quer procurar uma palavra no dicionário. Pensando que a gente vai procurar uma palavra no dicionário, um dicionário físico, certo? Se eu chego e digo, eu quero a letra F. Então, no dicionário físico, a letra F a gente já vê, não, a letra F está mais para o início do dicionário. Então, a gente já procura abrir mais próximo do início do que do meio para o final, que a gente já sabe que a letra F, com certeza, palavras com a letra F vai estar mais no início. Então, ele procura olhar a estrutura toda e ir num ponto mais próximo do elemento que está sendo buscado. Então, ele vai perguntar menos vezes se aquele elemento que ele está visitando é o elemento que ele está procurando. Então, vamos ver como funciona a busca binária. Então, eu tenho um vetor e ele vai marcar qual é o índice do primeiro elemento, né? Então, meu vetor começa na posição 0. Então, eu tenho o início na posição 0. Não se atrapalhe que a gente estudou ponteiro recentemente, mas aqui esses números são os índices do vetor. Certo? Então, a gente tem o meu vetor começa na posição 0 e ele termina aqui na posição 9. Então, eu já sei que tem 10 elementos. Já que começou no 0 e terminou no 9, eu tenho 10 elementos. O que eu vou fazer é tentar, ao invés de ter que procurar em 10 elementos, eu tentar procurar na metade dessa quantidade de elementos, certo? Eu vou dividindo, cada metade eu vou e divido de novo a outra metade até eu encontrar o elemento. Vamos ver, se a gente tivesse aqui 2000, eu ia pegar, ia dividir o vetor em 2 e eu já passaria a ter que só procurar esse meu elemento num grupo de 1000 elementos. Eu já não precisava procurar aí nos 2000 completo. Então, vê como funciona. Ele tem o índice do início e o índice do final. E aí vai calcular, se meu vetor tem 10 elementos, quem é o meio do vetor? O meio do vetor vai ser o quinto, certo? O quinto elemento, que é a posição 4. Então, se eu tivesse 50 elementos, quando vai ser o meio do vetor? Vai ser na posição 24. Um vetor de 100, onde é que vai ser a posição meio? A posição 49. E aí ele vai saber, a gente vai fazer o cálculozinho, vai pegar e vai saber qual é o índice do meio do vetor, certo? Então, aqui ele está dizendo o seguinte, ó, meu vetor começa no 0, termina no 9, e o meio vai ser a posição 4. Eu vou olhar exatamente na posição do meio qual é o elemento que tem. Eu tenho 10, eu quero localizar o 16, tá? Então, se eu tenho o 10, então significa que meu elemento só pode estar do meio para o fim. Então, eu passo a olhar o vetor a partir dessa segunda metade, certo? Já que eu estou procurando 16. Então, do meio para o fim, eu já estou desconsiderando todo mundo que vem lá na frente. O que eu vou fazer agora é fazer de novo o mesmo cálculo. Eu começo na posição 4, termino na 9. Qual seria a posição do meio dessa parte do vetor? Então, vou fazer uma nova divisão. Eu vou ter o início no vizinho do 10. Veja, se quando eu parei aqui no 10, já sabia que o 10 não era, né? Então, ele passa a olhar aqui a partir da próxima posição, certo? Da posição 5. Então, ele vem aqui a partir da posição 5, ele vê quem é o meio entre o elemento 5 e o elemento 9. Entre o 5 e o 9, o meio fica na posição 7. Então, eu vou olhar aqui, vou parar. Quem é esse elemento aqui do meio? É o 16. É exatamente o elemento que eu estou procurando. Então, eu já localizei o 16. Veja como eu localizei o 16 rápido. Eu fiz a primeira divisão, caí no 10. Quando eu fiz a segunda divisão, eu já caí no 16, já caí no elemento que eu estava procurando. Então, com isso, eu só fiz
duas perguntas se era o elemento que eu estava procurando. Se eu fosse numa busca sequencial, eu ia ter que perguntar se o 2 era 16, se o 4, se o 6, se o 8, se o 10, o 12 e o 14, para chegar aqui na hora que eu ia encontrar ele nessa posição aqui. Então, esse fato de descartar parte do vetor vai fazer com que a minha busca seja mais rápida. Então, no exemplo simples, a gente já viu quantas testagens de um if a gente elimina exatamente porque ele vai mais rápido, mais perto do elemento por conta dessas subdivisões. Então, com isso, agora a gente vai ver um programa em C que vai fazer exatamente a implementação dos métodos de busca e ordenação que eu apresentei agora nessa aula.